Bom dia, que Deus abençoe seu dia. Eu quero ler uma palavra de Deus aqui para você, que está no Evangelho de João, continuando aqui. Nós estamos lendo esse livro aos poucos, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegada a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, e viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do Senhor, do meu pai, um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer isso tudo? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Amém? Jesus, após participar daquela festa de casamento em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho, o texto vai dizer que ele vai descer a Cafarnaum. Cafarnaum é onde Jesus passou muito tempo, né? É possível que ele tenha ficado morando ali por algum tempo. Mas Jesus desceu juntamente com sua mãe e seus irmãos, a sua família, né? Nós sabemos que Jesus tinha irmãos, tá? Muitos dizem que Jesus não tinha irmãos e que não era por parte de mãe, mas nós não temos problemas enquanto a isso. Não há problema nenhum em Maria ela ser mãe de outros filhos, né? Isso não há problema, tá certo? A gente não vê problema nenhum com isso, tá bom? Maria, ela foi agraciada por Deus por ser mãe de Jesus, mãe do Salvador, e na sua oração ali, no seu cântico, né? Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Nós acreditamos na doutrina da universalidade do pecado. Como diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos estão carentes de reconciliação com Deus. E a própria Maria, ela reconheceu isso no seu cântico, né? Ela reconheceu que ela precisava de salvação. E a sua alegria é em saber que o Salvador nasceu. O Salvador, inclusive, dela. Ela foi agraciada por Deus por trazer ao mundo o nosso Salvador, tá certo? Então, Maria, uma pecadora, assim como eu, assim como você. Nós não temos problema quanto a isso. E o fato de ela ter tido ou não outros filhos não faz dela melhor e nem pior do que ninguém, mas sim ser humano, assim como eu e você. E nós não temos problema nenhum quanto a isso, tá certo? Isso é assunto superado. E depois, Jesus ele vai até no período da Páscoa, que era uma festa anual, né? De ano em ano, os judeus celebram a Páscoa do Senhor, que celebra a saída deles ali do Egito, né? Que foi algo poderoso que Deus fez, abrindo o Mar Vermelho, tirando eles ali com mão poderosa, destruindo o exército de Faraó, aquele grande mar. E Jesus, ele vai até o templo que era enorme, né? Uma grande maravilha dos judeus ali, templo de Salomão. O templo ele foi construído por Salomão e depois foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Depois foi reformado, foi reconstruído, né? Reformado por Zorobabel. E depois ele foi reconstruído, né? Novamente reformado por Herodes, em 46 anos. E quando Jesus chega ali naquele templo, o templo tinha se tornado algo muito secular, né? O ambiente de adoração se tornou um local em que, como muita gente ia ali, de várias regiões, havia cambistas, né? Porque
Havia o imposto do templo, a questão da oferta. Então quem trazia a sua oferta ali, e também eles precisavam comprar animais para o sacrifício. Vamos supor, quem vinha de longe, de outro país, de outra região, ia trazer o dinheiro para comprar os animais, para poder oferecer o sacrifício, porque no templo era oferecido sacrifícios. Hoje nós não precisamos mais disso, por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o Cordeiro pascal, né? O sacrifício que foi aceito por Deus, e nós não precisamos mais sacrificar animais. O sacrifício somos nós agora, né? O apóstolo Paulo ele diz em Romanos capítulo 12: ofereceis os vossos corpos santos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então, o nosso sacrifício hoje é a nossa própria vida na presença de Deus. Nós não precisamos mais sacrificar animais em templo algum. E Jesus ele vai reprovar totalmente aquilo, porque os cambistas estavam ali para trocar os dinheiros do pessoal, né? E estavam também os comerciantes para vender animais, vendendo ovelhas, bodes, cabritos, vendendo pombas, né? E ali o Senhor Jesus, quando ele chega, ele fica indignado. Ele pega um chicote e ele sai ali expulsando com toda a autoridade todas aquelas pessoas que ali estão. E você vê um Jesus que é manso. Ele mesmo diz: aprendei de mim, em Mateus capítulo 11, e versículo 28 em diante, ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, e ele não deixou de ser manso por fazer essa atitude. Porque além de ser manso, ele é santo. E por ele ser santo, que ele é Deus, ele não aceita a impiedade. Perdão. Ele não aceita a impiedade. Por Jesus ser santo, ele não aceita a profanação. O que estava acontecendo ali era uma profanação, era um absurdo, né? E então Jesus, ele saiu ali com muita raiva mesmo, expulsando na base do chicote mesmo, né, aqueles animais, e acabando com aquele comércio dentro do templo. Nos dias de hoje, infelizmente, nós temos visto a secularização de algumas igrejas, de alguns locais que são destinados para a prática religiosa. E aqui é um comentário, tá certo? Algumas igrejas têm sido inauguradas e que parece mais centro de shopping. A igreja é um local de cultuar a Deus. A igreja é um local aonde você vai para oferecer o seu sacrifício de adoração ao Senhor, que é o seu culto racional, o seu culto da razão. É um momento de intimidade com Deus, de adoração, de quebrantamento da alma, tá certo? Mas muitas coisas têm acontecido hoje em dia, né? Hoje em dia tem acontecido muito essa questão da secularização. O que é secularização? É trazer o mundo para dentro da igreja, tornar a igreja cada vez mais parecido com o mundo, para se tornar mais aceito, para conseguir maior número de pessoas, para atender a necessidade das pessoas, a necessidade de certas culturas, a necessidade do convívio melhor, de atender vários tipos de classes sociais, enfim. Esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é pregar o evangelho, tá? A gente deve fornecer, sim, algum conforto necessário, né, para aqueles que frequentam a igreja. Porém, a igreja ela não pode ser secularizada. O secularismo é um prejuízo para o reino de Deus. Isso não é bom. E, na verdade, o que estava acontecendo ali era um comércio, tá? Então, Jesus ele vai reprovar tudo aquilo. E quando os judeus veem Jesus fazendo aquilo, com toda a autoridade, aí diz: com que autoridade tu fazes isto? Jesus disse no versículo de número 18:
destruam esse, versículo 19, né? Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Inclusive, essa foi uma das acusações que levantaram contra Jesus perante o Sinédrio, quando ele foi julgado, 3 anos depois, né? No ano da oposição, Jesus foi levado ao Sinédrio, porque os judeus tinham inveja dele, os sacerdotes, os religiosos, tiveram inveja de Jesus, e quando prenderam ele, essa foi uma acusação que levantaram contra ele. Olha, ele disse que ia destruir o templo, e em 3 dias construiria novamente. Porém, quando Jesus estava dizendo aquilo, Jesus estava se referindo ao seu corpo, certo? Ele diz, olha, destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei, eu o levantarei. E alguns judeus ficaram ali, puxa vida, mas como que ele vai reconstruir esse templo? Eles achavam que era o templo de Salomão, né? Jesus estava falando de si mesmo. E posteriormente, o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 6, 1 aos Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ora, nós estamos na igreja, adorando ao Senhor, e igreja não é exatamente um prédio, mas sim um agrupamento de pessoas, tá certo? Igreja não é só você. Vocês, não, eu sozinho sou igreja. Não, você não é igreja, tá? Você sozinho não é igreja. Mas uma reunião de pessoas com o mesmo propósito de propagar a evangelização, de buscar o reino de Deus, tá certo? Isso é igreja. Isso é a igreja de Deus na terra. Quando você sai daquele templo, a presença de Deus não faz sentido ficar ali. Apesar de que Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas a presença de Deus, ele habita dentro de nós. Não de todos. Deus não habita dentro de todos. Porque ele não habita em templo sujo, em templo profano. Então, se o seu corpo é um templo, você precisa estar de acordo com os princípios de Deus para ele poder habitar em você, tá bom? É preciso que seja feita uma restauração, uma regeneração, um novo nascimento, para que você se torne um templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tem gente que diz, eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas não aceitou Jesus, não se arrependeu, não houve um novo nascimento. Então você não é um templo de morada do Espírito Santo de Deus. Mas se você é uma pessoa rendida ao Senhor, que se arrependeu, tá? Que não somente frequenta igreja, mas que tem uma vida santa na presença de Deus, um pecador arrependido, confesso, que houve um novo nascimento na sua vida, então você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso que Jesus estava falando. O templo a qual estava se referindo era o seu corpo, que realmente, 3 anos depois desse evento, Jesus, em um período de Páscoa também, ele foi morto numa sexta-feira, foi crucificado, seu corpo foi dilacerado, mas no domingo pela manhã, na madrugada, Jesus, ele já havia ressuscitado. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Deixe que o Senhor, ele habite em você. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar, ele quer fazer de você um templo e morada do Espírito Santo. E isso é algo maravilhoso. Que Deus abençoe o seu dia.